Olá, tudo bem? Esse vídeo é um pouco mais teológico, mais reflexivo, e eu estou com um texto na minha mão do Raymond Panikkar, é um teólogo argentino, e esse texto fala do ícones do mistério. Ele vai dizer que Cristo é um ícone, não é uma imagem, não é algo que pode ser aprisionado, né, pelas religiões, mas ele é um ícone. E eu fui conduzido a esse texto por conta de uma história que eu vi hoje de um amigo meu. Na verdade, é um vídeo que ele me mandou de uma pessoa que fazia uma... Ela foi perguntada, era um podcast, ela falando sobre relação conjugal, onde ela citou, né, Cantares de Salomão, sobre uma perspectiva ali bem analisada, e eu conheço essa vertente, eu conheço essa teologia, porém, esse vídeo que ele me mandou era um recorte dessa fala, e isso é ruim porque faz cortes de momentos que a pessoa está falando, e ela falou 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ela de repente citou alguns atores ali que não apareceram no vídeo, então isso é ruim. Mas fato é que esse rapaz fez o recorte, e ali ele estava criticando, né, porque ela estava usando, interpretando Cantares de Salomão como um texto que falava de sexo, né, e ela defendia ali a ideia da relação conjugal em amor, envolve sexo, envolve prazer, e Deus pensou nisso tudo. Sexo sexo ele faz parte do casamento, ele é fundamental. Então, dentro desse viés, eu percebi que muitas das nossas teologias, elas não partem de um coração humilde, de alguém que ele tenha consciência de que ele é limitado. Paulo vai dizer, quem pode descrutar a mente do Senhor? Gente, isso é muito profundo. Já aí era para cada pastor, teólogo, ele se recolher à sua insignificância e entender que ele não sabe muita coisa sobre Deus. Ele sabe aquilo que lhe foi permitido. E ele precisa ter muito cuidado com isso, porque essas posturas, elas acabam afastando pessoas de Deus. Determinadas leituras, tanto do fundamentalismo quanto do liberal, daquele que se considera liberal, a abordagem bíblica dentro dos seus templos religiosos ou fora do templo religioso, pode estar afastando pessoas de Deus e da sua igreja. E tem um texto que mexe muito comigo, quando eu fui chamado ao ministério pastoral, que diz assim, ai daquele que fizer tropeçar um desses meus pequeninos, seres humanos. Melhor seria não ter nascido. Eu tenho muito temor quanto a isso. Quando eu trato questões de pecado, quando eu trato questões de identidade, quando eu trato questões na nossa igreja, eu procuro ter muito cuidado com isso, porque eu pastoreio o rebanho de Deus. O rebanho de Deus não é meu, é do Senhor. Então eu preciso ter mais proximidade com a sua palavra, buscar ter uma teologia mais, coerente, para que a gente possa conduzir pessoas a Deus. Conduzir pessoas a Deus. E esse vídeo me chamou muita atenção, né, porque existe uma arrogância por trás de algumas leituras que impedem do Cristo saltar. Do Cristo que acolhe. Venha como estás. Isso não é... Ele acolhe, ele deseja, ele busca, ele traz para perto. Mas não é para ficar como está. Mas quem faz essa obra é o Espírito Santo de Deus. Então, olhando o ícone do mistério, eu me deparei com uma passagem aqui do capítulo 1 do ícone do mistério, que ele fala assim, não se pode falar de Deus sem um prévio silêncio interior. O método adequado para falar de Deus requer a pureza de um coração que sabe escutar a voz da transcendência divina na imanência humana. E muitos corações arrogantes não dão espaço para essa manifestação de Deus. E é por isso que nós firmamos os nossos pés nas nossas verdades absolutas.
Cara, e a gente não dá conta. Pense nisso. A falta de humildade tem afastado pessoas de Deus. Quanto mais distância do texto. Eu percebi na abordagem do rapaz que ele tinha apenas uma linha de pensamento. E se agarrou a essa linha de pensamento, ora, isso trouxe prejuízo para a análise que ele fez daquela fala, que é uma fala interessantíssima, eu achei profunda, e tem respaldo do nosso tempo. Porque quem fala, fala com o consenso dos seus pares, ninguém fala sozinho. Tem pessoas que se fecham na Bíblia Sagrada e eu recebo de Deus. Olha, a Bíblia fala de mestre, fala de pastores, fala de líderes. Então eu sou um pastor e acima de mim tem os mestres, aqueles que estudaram, tem os teólogos, né? E eu tenho um bacharel em teologia, eu não posso me considerar um teólogo. E eu fico indignado, porque tem muita gente se afastando de Deus e da sua igreja, se afastando de Cristo, porque existem pessoas que pensam e agem assim. Eu gostaria que você pensasse nisso. Seja de uma vertente ou de outra, a gente precisa analisar se nós estamos conduzindo pessoas a Cristo. Será que aquilo que defendemos, será que aquilo que estamos ali buscando analisar, nós estamos usando o ferramental teológico correto? Estamos usando o ferramental que tem a sua base no texto sagrado, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, isso é indiscutível para mim. Mas eu estou usando uma teologia saudável, coerente, dialogal, profunda, que remete a uma mente crítica, a não a um sistema fechado, céu e inferno. Nós estamos realmente pautados na palavra de Deus, fazendo a análise com um coração limpo, silenciando as nossas experiências de outrora, para trazer luz, para trazer inspiração, inspirados que trazem inspiração para que pessoas conheçam a palavra de Deus e não os meus modismos comunitários, as minhas doutrinas que são defendidas a partir da minha dor, a partir de um coração que não foi esquadrinhado, não foi analisado à luz das Escrituras. Há uma consciência sã que Paulo ele descreve para nós, que realmente, sabe, vem das Escrituras, da submissão à palavra de Deus. Ora, um texto que diz que ai daquele que fizer tropeçar um desses meus pequeninos. Um texto de Lucas que diz assim, olha, não tem como impedir, Lucas 17:1, não tem como impedir que venham escândalos, mas ai daquele por quem vier o escândalo, isso é isca de Satanás, sabe? Uma pessoa que caiu em um buraco, em uma armadilha, e agora se torna armadilha para outros, ela constrói uma teologia a partir da sua queda, a partir da sua dor, a partir da sua visão de mundo. Existe uma cosmovisão bíblica que deve conduzir a história dos vocacionados, dos líderes da igreja. Existe uma cosmovisão bíblica e ela precisa ser buscada. E o fundamentalista não é detentor dela, o liberal também não é detentor dela, não é o guardião dela. Somos apenas servos e servas que deveriam nutrir o coração, o desejo de fazer com que o nome do Senhor fosse engrandecido. O desejo de fazer com que o nome do Senhor fosse reconhecido como o único e suficiente Salvador da humanidade, para que todos os povos o adorem. Nós estamos aqui para declarar para o mundo inteiro que o único caminho, verdade e a vida é Jesus. Que ele seja a centralidade, que possamos ir para além do nosso evangeliquez, das nossas interpretações, e que
possamos encontrar Deus no silêncio do nosso coração. Somente assim podemos compartilhar Deus. Se eu não silencio o meu coração, como diz Panicar, eu não consigo declarar que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, da minha fala, do meu pensamento, daquilo que eu tenho, que foi dado por Ele como missão. Pense nisso, sabe? O método adequado para falar de Deus requer pureza de coração, que sabe escutar a voz de Deus, do transcendente, na imanência, na humanidade, que é finita, que é limitada, e que só pode expandir a partir dessa relação com Jesus. Só pode expandir a partir dessa relação com o Cristo, o verdadeiro ser humano. O irmão mais velho, o Salvador da humanidade, o Filho de Deus, autor e consumador da nossa fé. Silencie o teu coração, para você não conduzir pessoas para longe de Deus, para longe das igrejas. Silencie o teu coração e ouça a voz do Eterno. Que Deus abençoe você. Eu falo isso com muito temor e tremor. Precisamos buscar o Senhor. E o tempo é esse, sabe? De ouvir a voz do Senhor, para a gente não fazer as leituras erradas e afastar as pessoas de Deus. Casamentos são prejudicados por uma fala dessa que eu ouvi. E depois, mais especificamente, eu vou falar sobre isso. Sobre o sexo no casamento. Porque foi isso que foi abordado. Mas eu expandi essa reflexão para toda a área pastoral, teológica, de liderança. Porque nós somos responsáveis para levar Deus ao mundo, para levar Cristo ao mundo perdido. E se não tivermos temor e tremor em nosso coração, se não silenciarmos o nosso coração, nós podemos realmente sermos pedra de tropeço, sermos armadilhas para esses pequeninos. E eu tenho certeza que você não quer ser esse indivíduo, mulher, que conduz pessoas para longe de Deus. Não, pelo contrário. E nesse processo, falando assim, eu lembro de uma fala que eu escutei do meu professor, nesse emaranhado, tem muita gente sinceramente errado sobre Deus, sobre a sua teologia. E isso é prejudicial para o reino. É prejudicial para o reino. Que o Senhor esquadrinhe o teu coração, que o Senhor esquadrinhe o meu coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Fique na paz. Até a próxima. Valeu.